coração e que possamos sair daqui edificados pela palavra viva do Senhor, né? Amém ou não amém? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e cumpre aquilo que foi designado, amado, em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor. Não abra não, é pegadinha, tá? Ainda não. A gente estava lá no Engenho da Rainha. Obrigado. Minha esposa? Eita, rapaz. Né? Ela está preparando o ambiente. Ela fica, rapaz, quando eu chego em casa, só Jesus. E a gente estava lá no Engenho da Rainha, né, no HC, e o pastor trouxe o pastor Sérgio, né, e o pastor Gerson conversando também lá na festa genuína, né, testificando aquilo que eu queria falar. Porque a gente tem palavras que a gente gosta, né, palavras que a gente quer ministrar, mas nem sempre tem uma confirmação assim muito clara, né, Ana? Ana que prega, André, Assis que está chegando aí nessa vibe também, né, Assis? Assis, né? A gente tem uma linha muito tênue entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é a nossa vontade. A gente trabalha numa linha muito, muito tênue. Então a gente tem que buscar sinais, buscar o Senhor. E confirmando lá, o pastor conversando, a gente conversando lá na festa genuína. Eu falei, pastor, tenho 2 palavras no coração, né? Aí o pastor Sérgio, vai vir uma terceira aí. Falei, já estava complicado com 2, vai vir uma terceira, como é que eu vou saber? Mas Deus testifica, Deus dá sinais, para não criar confusão no meu coração, nem no seu coração. Então creia que o que vem daqui do altar, amado, vem do coração de Deus. Vem, não importa quem vai pregar. Vem do coração de Deus. E o tema dessa mensagem é: Deus opera no improvável. Deus opera no improvável. Abra lá em Gênesis 18, versículo 14. Gênesis 18, versículo 14. Se tiver, tá? Gênesis 14, 18. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você, Sara terá um filho. Em outras traduções diz: haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Em algumas traduções vem o difícil. A minha vem difícil, tá? Diferentemente de Lucas, quando Lucas 3,37, quando o anjo Gabriel se apresenta diante de Maria e ela questiona como vai ser, como é que eu, virgem, vou gerar um filho, e o anjo Gabriel fala para Maria: Maria, há algo impossível para Deus? Repare que está diante, primeiro é Deus falando com Abraão acerca da gravidez de Sara, já uma senhora de idade, já nos seus 80 e por aí, amado. Não era tão nova, o seu ciclo fértil já havia cerrado. Uma pessoa com a sua idade avançada. Deus fala: há alguma coisa que seja difícil? Deus mesmo que fala isso. Quando Deus fala para Abraão: olha, Sara gerará um filho, que ela ri para ela mesmo, Deus automaticamente responde. Ele mesmo fala, ele fala dele. Há alguma coisa difícil para Deus? Ele se coloca na terceira pessoa. Porque ele não fala: há alguma coisa difícil para mim? Ele não faz isso. Olha só. Ele mesmo falando dele na terceira pessoa. Em Lucas, quando o anjo Gabriel se apresenta a Maria, e Maria fala: como? O anjo Gabriel chega lá e fala: mulher, haverá algo impossível para Deus? Diante de Abraão, uma mulher de idade.
Aqui o oposto. Uma menina nova, que nem conheceu ainda o marido, não havia, nem casado ainda. Ouvindo? Está colocando ali, fiquei assustado. Será que é o meu? Imagina o pregador. Ainda bem que não vem funk, não vem, né? Imagina o pregador vem aqui e sai um. Misericórdia, né? Cuidado com a tua playlist, hein, gente? Cuidado com a tua playlist. Tá? Isso aqui não estava no enredo, não. Cuidado com o que você manda. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você se alimenta. Nada a ver com a palavra, mas se eu mando falar, a gente fala sem medo. O pastor falou, não tenha medo. Está no propósito. Tudo que o diabo quer é nos tirar da presença do Senhor. Porque ele sabe o quão valioso é. Também não está na pregação. O diabo estava do lado de Deus. O diabo era responsável pelos louvores a Deus. Sabe o que é isso? Você falar, serafim tal, vai para a batera, vai para o... Ele, pode deixar, tá bom, pode ir. Só pode baixar só mais um pouquinho, mas está... E ele sabe o quão valioso é estar na presença. Porque só sabe quão valioso é quem perde. Enquanto você não perde, você não tem referência do quão valioso é. Que a gente não possa experimentar o estar ausente para dar valor ao estar presente. Satanás passou por isso e tudo o que ele quer. Então, cuidado, os grupos que você participa, gente, cuidado. Aquilo que não convém, não veja. Melhor ser amigo de Deus do que amigo de um montão de grupo aí, inimigo de Deus. Então você vê que Deus tem duas situações, uma pessoa de idade e uma pessoa nova, na mesma situação. E ele fala, Deus, há alguma coisa difícil para Deus? E o anjo Gabriel fala, há uma coisa impossível para Deus? Sabemos que não há impossível para Deus. O nosso Deus não é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Que para Ele não existe impossível. Para Deus, o provável, o improvável e o impossível é a mesma coisa. Para nós é que tem uma diferença, nós seres humanos limitados. Então o tema é, Deus opera no improvável, porque no impossível a gente já sabe. Para Deus o improvável, o impossível e o provável é a mesma coisa. Não vim falar das coisas impossíveis. Eu não vim falar. Hoje não. Vou deixar aí para o André, para a Ana, para o Assis. Não vim falar das coisas impossíveis, que Deus torna possíveis, mas sim das coisas improváveis, que em Deus, eu e você, torna as coisas impossíveis, possíveis. Vou tentar ser mais claro. Não vim falar das coisas impossíveis. Aquilo que é impossível para mim, eu já sei que Deus pode fazer. Aquilo que é impossível na vida do André, eu sei que Deus pode fazer. Mas eu quero falar das coisas improváveis. O que é improvável, diácono Átila? As coisas que são difíceis de acontecer. Duvidosas se vão acontecer. Eu anotei aqui. Pouca possibilidade de acontecer. Isso é o improvável.
difícil, duvidoso, incerto, inesperado. É diferente do impossível. Impossível é impossível e ponto. Não tem meio termo no impossível. Ou é impossível ou não é. Amém ou não amém? Mas eu vim falar disso. Vim falar das coisas improváveis que em Deus, eu e você tornaremos as coisas impossíveis possíveis. Vou dar um exemplo para a gente entender mais fácil. Diácono Carlos, trouxe uma mensagem na quarta-feira, onde ele fala: você é a multidão ou você faz a diferença? Quantos lembram disso? E ele trouxe como figura base, além de Jesus, é claro, a mulher do fluxo de sangue. Quantos lembram? Ele trouxe. Eu vou dizer o que é improvável para fazer com que o impossível se torne possível. Era impossível a mulher do fluxo de sangue ser curada por ela mesma. Impossível. Era impossível ela ser curada em qualquer outro lugar, porque ela já tentou. A Bíblia fala que ela há 12 anos vem gastando toda a sua renda e nada. Isso é o impossível. Está aqui, nela. O possível, o milagre, está aqui. Quem era? Jesus. Mas entre o impossível, tornar possível, e a impossibilidade, tem algo no meio, que é o improvável. Que seria o improvável? Uma mulher fraca fisicamente sair de casa e enfrentar uma multidão. Improvável. Ela não teria força física para fazer isso. Ela supera esse improvável. Improvável seria ela considerada imunda enfrentar a multidão. O Carlos falou isso também. É improvável. Ninguém pensaria que ela sairia, que ela não poderia. Pelas leis, ela não poderia. Mas ela faz do improvável. Ela passa por cima da sua fraqueza humana, pela questão do fluxo de sangue. Ela passa por cima da questão social, a vergonha que lhe é depositada. Ela enfrenta a multidão. Ela faz, através do improvável, o impossível se tornar possível. Quantos conseguem entender? Nessa equação do impossível e o possível, tem um sujeito chamado improvável. Quem é? Eu e você. Quantos são improváveis de Deus aqui? Era improvável alguém falar que o André estaria aqui hoje, quando outrora Deus sabe a vida que ele levava. Era improvável para minha família falar: o Átila estaria numa quarta-feira pregando o Evangelho. Improvável. Eu dos seus irmãos seria o mais improvável. Porque de todos os seus irmãos, só eu declarava que não acreditava em Deus. Dos 6. Já falei isso aqui. Mas entre o improvável, entre o impossível do Átila e o possível de Deus, havia uma mãe que dobrava o joelho. Esse improvável da minha mãe, dobrando o joelho, fez com que o impossível de Átila acreditar estivesse aqui hoje, falando nas maravilhas do Senhor. Então há uma equação, e nessa equação tem um improvável. Essa mulher passou por cima dessas debilidades, dessas fraquezas. E nós, muitas das vezes, temos o milagre aqui, o possível. Nós estamos lidando com o impossível, mas nós temos que passar por cima, diante do improvável. Qual é que é o improvável, Átila, na minha vida? De repente, você acha que você não é capaz? De repente, você acha que o seu marido não te ouve mais? Ah, não dá, já tentei tantas vezes. Olha o improvável aí entre o impossível e o possível.
Vou dar um exemplo na palavra. Ela superou o improvável, da mulher fluxo de sangue, para tornar o impossível possível. Ou seja, entre o impossível e o possível, há o improvável. Quantos conseguem entender? Essa mulher, esse fluxo de sangue, tudo que ela teve que enfrentar, para os olhos humanos e até dela, era improvável. Mas isso não foi obstáculo que deixasse de ela receber a sua cura. Amém ou não amém? Primeiro tópico que eu quero dizer. Então Deus opera no improvável. Quantos conseguem entender? Não vim falar do impossível. Estou falando que tem que ter ação minha e tua para gerar o impossível. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida, Ele vai fazer e ponto, acabou. Uma cura, pá! Você no leito, Deus te curou, amém. Mas tem muitas coisas que o Senhor vai exigir de mim e de você, que sejamos o improvável. Primeira coisa que eu quero falar, são 2 tópicos, ou 3 se der tempo. Deus escolhe pessoas improváveis. Deus escolhe pessoas. Abra lá em 1 Samuel 16. Lê 2 versículos só de 1 Samuel. Não é carta, né? Seria livro, pastor Samuel? Livro, 1 Samuel? Seria livro, né? É livro, então é 1 Samuel. Ah, é livro, não é carta. Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 e 13. Se quiser colocar aí, tá mídia. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, e de semblante e de boa presença. Está falando de Davi. Tá? E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Versículo 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Conhecemos essa passagem. A casa de Jessé era a menor de todas as casas. Davi era o menor da casa que era menor de todas as casas. Improvável. O improvável está ali. Qual é o impossível? O impossível é vencer um gigante chamado Golias. O improvável, Davi. Repare que é tão improvável. Coloque o versículo 6, diaconisa Eliane, esse mesmo 1 Samuel 16, versículo 6. Olha o que o profeta fala. E sucedeu o quê? Está falando de profeta Samuel. Está falando do profeta. Samuel, já estou até perdido. É Samuel. Acá é tanto profeta. Profeta Samuel. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe. Olha só, o profeta vê Eliabe. Quando entra, vê logo Eliabe. E disse, quem disse foi o profeta: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Em seguida, o 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a tua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu não sei o que você pensa de você,
Está errado se você pensa que você não é ninguém. Está errado se você pensa que você não pode. Em Deus você pode. A palavra diz que o Espírito do Senhor entrou em Davi e a partir dali não saiu mais. Quantos são ungidos aqui do Senhor? Às vezes eu falo com a Célia, ela fala alguma coisa comigo que eu me aborreço, fica mexendo com o ungido do Senhor para tu ver. Fala brincando, né? Ele fala, porque é sério. Há uma unção no ungido. Ele não é ungido porque é ungido. Ele é ungido porque tem uma unção de Deus. Mas eu sou o menor. Ninguém me escuta. Meus filhos não me escutam. Meu marido não me escuta. Na minha casa ninguém me escuta. Ei! Faça o improvável, fazer com que o impossível se torne possível. Como? Em Deus. Não pela tua força, não por aquilo que você acha. Tira as tuas razões, jogue no lixo, deixa a unção de Deus trabalhar a seu favor. Amém ou não amém? Ele era improvável aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus. Davi era o mais novo e desprezado entre os irmãos, esquecido pelo pai. Ao ponto de Samuel fala assim, acabou? Não tem mais ninguém? Ah, tem um. Olha só, o pai. Quem se sente às vezes aqui esquecido? Ah, ninguém olha para mim, ninguém. Acontece, amado, às vezes. Acontece. Davi era o mais novo, desprezado entre os irmãos, esquecido por seu pai. Improvável aos olhos do profeta Samuel. Olha só. Enquanto os outros pareciam fortes e preparados, Deus olhou para o coração de Davi. Não é o quanto você pode, mas é o quanto você pode em Deus. Não é o quanto eu sei tocar que vai fazer a glória descer. Eu posso treinar, eu posso fazer o improvável. Que é o improvável? Eu me dedicar. Mas não é o quanto eu posso, é o quanto eu posso em Deus. Há uma diferença. Amém ou não amém? Quantos conseguem entender? Deus não vê o homem como ele vê, como nós nos vemos. Ele vê o potencial escondido, a fé e a disposição. Essa mulher do fluxo de sangue, o que é que Jesus fala? Amados, o Carlos falou aqui, devia ter umas 100 pessoas tocando em Jesus. 100. O que fez ela tocar diferente? Será que os outros 100 não tinham fé? Seguia só porque achava que era bonito, legal? Será que os outros não tinham petições? Ela passou a barreira do improvável. Ela passou a barreira. Epa, alguém me tocou. Como, mestre? Todo mundo te toca. Não. Saiu virtude de mim. Amado, imagina você tocar na orla. Ela só tocou, amado. Ela nem falou nada. Carlos falou aqui, imagina, aquela mulher possivelmente estava com dores. Muito provável, já estou falando do improvável, provável que ela estava com dor, anêmica, fraca, com vergonha, com receio, com medo. Nada disso fez com que o improvável se estabelecesse. Ah, está frio, está calor, não vou, está muito calor, está frio. Davi era o mais improvável, mas houve uma construção para atingir o verdadeiro propósito, ser um grande rei de Israel. Davi não veio de paraquedas. Você não veio para cá de paraquedas, André? Deus não te tirou de onde tirou só porque achou você bonitinho, não. Deus tem um propósito para cada um aqui. Deus tem um propósito para cada um aqui. Qual é? Busque em Deus.
Deus começou a trabalhar com Davi. Davi, tu vai ter que enfrentar Golias lá na frente. O Senhor enxerga onde a gente não enxerga, amado. Davi, vou colocar você correndo atrás das malhadas para tu já ficar legal. Vai pegar ovelha. Vai ver, mano. Vai pegar uma cabra para tu ver. Isso é fácil. Quem já foi em fazenda aqui? Poucos, né? Ninguém foi. A cabra te dá uma coisa assim, amado, que tu vai para lá longe. Segurar uma cabra não é para qualquer um, não. Imagina 100, um rebanho. Deus começa a trabalhar na malhada, coloca urso, coloca leão. Por quê? Porque entre o impossível e o possível há um improvável. E esse provável tem construção. Por que você acha, André, que está passando todas essas lutas? Por quê? Deus tem algo grande, André. Você está aqui numa quarta-feira com dores, provável está com dor, André? Muita dor. Numa noite, e as dores no frio se tornam mais dolorosas ainda. Amém? Quem tem dor sabe disso. Mas você está trabalhando no improvável. E o nosso Deus está falando que eu trabalho no improvável. Talvez você seja pequeno como Davi, se ache pequeno como Davi, sem importância, mas Deus te vê como alguém capacitado para grandes coisas. Você acha que você está aqui numa quarta-feira, isso para Deus não tem valor? Tem muito valor para o Senhor. Deus usa José. Quem lembra de José? Filho de Jacó. José, o mais novo antes de Benjamim, não tinha nem Benjamim ainda. José. Improvável aos olhos do pai, aos olhos dos irmãos, quando ele conta o sonho, ao ponto de vocês conhecerem a história de José. Improvável. Se passar, pai, quem você acha aqui que vai no futuro ser um grande... Não seria José. Nunca seria José. Ao ponto de ser jogado no poço, ser vendido como escravo, e ser botado no poço de novo. Mas entre colocar comida diante de um povo todo, entre ser jogado num poço, havia um improvável. O mais novo ser colocado como tudo isso. Entenda o que eu estou falando. Deus tem coisas grandes para cada um de nós aqui. Eu não acredito que o Senhor não tenha, o Senhor tem. Mas é necessário que nós entendamos que nós temos que fazer com que o impossível se torne possível. A gente está esperando. Aquela mulher do fluxo de sangue não esperou. As bênçãos nos perseguem. Não estou falando de bênção. Eu estou falando de milagre. São duas coisas diferentes. Milagre e bênção. São duas coisas diferentes. 2. Então, primeiro, Deus trabalha em pessoas improváveis. Você é um improvável. Todos nós, eu sou um improvável. Todos aqui. Pastor, o senhor, na sua juventude, imaginou em algum momento que o senhor seria pastor? Se alguém falasse para o senhor, de 0 a 10, pastor, Gerson, você é de 0 a 10, o que você acha que você vai ser pastor lá? Que nota você daria? 0. Quase beirando ao impossível. Improvável, amado. Quantas vidas o Senhor já abençoou através da vida do pastor Gerson? Através da tua vida, Ana. Através da tua vida, Cis. Porque você se tornou, Ana, um improvável na mão do Senhor. Assim se tornou improvável. Minha esposa se tornou improvável. Cada um de nós aqui nos tornamos um improvável. E quanto mais trabalharmos nessa área, mais o Senhor vai derramar. Deus realiza milagres em momentos improváveis. Eita, diácono. Deus realiza milagres em momentos improváveis. Abra lá em João 2. João 2, do 1 ao 12. A gente vai ler rápido porque é muito legal. João 2, Evangelho de João,
E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Para aí, a próxima. Aí. Olha o que Jesus fala. Curto e grosso. Bom sentido, né? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Qual é o final? Ainda não é chegada a minha... O que Maria fala? Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Olha o que Jesus fala. Mãe, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Ela não retruca, não. Ela nem fala com Jesus mais batido aí. Ela, olha, fazei tudo o que ele disser. Continua. Estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Vou dizer o que é almudes, tá? Em algumas traduções pode ter outra coisa, sem ser almudes. Eu esqueci o nome agora. Mas almudes é tipo uma vasilha grande que você mede líquido. E esses almudes, quando você pegava, dava tipo 30 litros, 20 litros cada um. Então, nessas talhas, se colocavam de 2 a 3 almudes. Era quase 400, 500 litros ali nessa brincadeira. Vamos lá? Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas, eram 6, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou as águas, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Até aí. Jesus é muito claro quando ele diz para sua mãe: não é chegada a minha hora. Isso foi empecilho para que o milagre acontecesse? Sim ou não? E onde está a equação disso? A mãe de Jesus fala: façais tudo o que ele mandar. Quando Jesus fala para a mãe que não é chegada a hora, o improvável tem que entrar. Qual era o provável? Pô, se ele falou que não é chegada a hora, não é chegada a hora. Amém ou não amém? A mãe já sabia quem era Jesus. A mãe já conhecia o seu ministério. A mãe sabia o propósito de Jesus. Ela já sabia, ela tinha muito claro. Então, amado, quem fala ali não é o filho. Quem dá essa resposta é Jesus, o Messias, o Cristo. O Cristo. A resposta que ele dá não é como filho: que tens comigo, mulher. Ali quem fala não é o filho, é o Cristo. O que você faz quando Cristo fala: Ana, não? Você faz o quê? Se Cristo fala não, eu vou falar o quê? Ela fala: inteligente, hein? Toma essa aí, hein? Que é de graça, hein? Ela não fala nada com ele. Epa, fazei tudo. Ela foi para onde? Ela foi para o mais fraco. Faz tudo o que ele tem que fazer. O improvável fez com que o impossível se tornasse possível. Porque se aqueles homens não colocam água, o milagre não aconteceria. É isso que Deus está falando para mim e para você. Tem milagre que ainda não foi liberado, porque o improvável ainda não aconteceu. Tem milagre que Deus quer te entregar, quer me entregar. Mas eu ainda, Átila, não fiz com que o improvável acontecesse. Quantos conseguem entender? Fácil não, hein? Deus nunca se atrasa.
Ele age no momento certo. Parecia ser um momento improvável. Amém ou não amém? Ele diz, esse não é o meu momento. E por que ele faz? Porque ele não faz na minha vida e na tua vida, sabendo que isso é bom para mim e para você. Porque ele quer despertar em mim e você os improváveis. André, eu não sei quanto tempo, mas a hora do Senhor é certa, ele não se atrasa. Deus nunca se atrasa. Ele age no momento certo. Ainda que pareça tarde para nós, espere no Senhor. O tempo dele não pode parecer improvável. O tempo dele nunca é improvável. Nós é que demoramos a agir com o improvável. Eclesiastes 3:4 diz: tempo de chorar e tempo de sorrir. Quem está chorando por alguma coisa? Quem chora por alguma coisa aqui? Cara, eu chorei tanto pelo meu filho. Minha esposa sabe, já falei isso. Até tomar água. A minha esposa viu de perto toda a angústia que eu passava com meu filho. Hoje, onde meu filho estava, 3 jovens morreram. Assassinado, aonde o meu filho estava, com um fuzil na mão. Aonde o meu filho estava, com um fuzil na mão, algum tempo atrás. O que é o improvável nessa equação do filho do Átila? Uma esposa que não é mãe, que dobrou o joelho. Quantas vezes me acalmou? Quantas vezes deu conselho? Porque Vinícius não me escuta muito não, cara. Escuta ela. Ele me escuta, mas igual a escuta ela, não escuta não, meu amor? Ela, quando tem que saltar o sarrafo, ela solta mesmo. Solta bonito. Né, Priscila? Vinícius aguenta um dobrado com a Célia, mas por quê? Porque ela fez o improvável acontecer. Entre meu filho sair da Vila Ruth e vir para ser um motorista honrado dentro de um carro, havia o improvável. Qual é o improvável? Alguém acreditar que Deus poderia fazer. Quantos conseguem entender? Quantos recebem? Quantos são improváveis aqui? É isso aí, amado. Eu vou finalizar muito rápido. Deus realiza milagres em situações improváveis. Rapidamente. Mulher cananeia, assim como a mulher do fluxo de sangue, ela não tem nome colocado na Bíblia. Só diz mulher cananeia. Chega aos pés de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim? A minha filha está muito enferma. Eu não vim senão para a casa das ovelhas de Israel. É isso que ela recebe. Ela, Senhor, tenha misericórdia de mim. A minha filha sofre demasiadamente. E ele fala, Jesus poderia, não é bom que tire o alimento dos cachorrinhos. O que é que ela faz? Ela se prostra. Ela o adora. E diz, Senhor, primeiro ela se prostra, depois adora e diz, mas os cachorrinhos também vivem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando eu e você recebe uma palavra que não é a resposta que eu espero, qual é a minha e a tua postura? O milagre estava aí. Qual era o improvável? Essa mulher esbravejar, essa mulher dar marcha ré e ir embora. Que vergonha que eu passei. Porque ela sabia que entre o milagre e o impossível tinha que haver o improvável. E qual era o improvável? Esvaziar o coração.
reconhecer quem Ele era e o adorar. Que você possa entender que há muitas variáveis no improvável. Variável no tempo que pode acontecer. Variável na pessoa que pode ser levantada. E essa pessoa pode ser qualquer um de nós. E da maneira que Ele faz. Eu só quero finalizar, pode vir, pastor. Essa mulher cananeia fez com que o improvável tornasse o impossível possível. Porque não era impossível ela receber, mas era improvável diante das respostas que ela recebe. Você consegue entender? Deus opera no improvável e na equação do céu, o improvável faz com que o impossível se torne possível através dos improváveis que somos nós. Você pode aplaudir o Senhor? Improváveis do Senhor! Deus tem para mim, Deus tem para você, amado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem para cá, ministério. Glória